Tudo bem com vocês? Espero que sim. Raul Posterari aqui. Esse vídeo que você está vendo neste momento é o início e também a explicação sobre uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte. Serão 9 pequenos vídeos. Cada um desses vídeos vai falar de cada uma das partes desse famoso sermão. Por isso já clica no gostei. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque assim você vai assistir a todos os vídeos da série. Eu tenho certeza, vai valer muito a pena. Então vamos para o primeiro vídeo da série. Olha só, somente nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução resumida sobre tudo aquilo que o sermão trata, para dar mais sentido quando você for assistir cada um deles, tudo bem? O Sermão da Montanha é um dos mais famosos discursos de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7. Ele contém uma série de ensinamentos sobre a moralidade e ética cristãs. Podemos afirmar que, com este discurso, Jesus inaugurou o que chamamos de a nova justiça, ou ainda o reino dos céus, o reino de Deus. E ele chegando, rompendo com os velhos paradigmas religiosos, impactando aquelas pessoas e estabelecendo, acima de tudo, o que realmente é a vontade de Deus. Os tópicos principais do sermão incluem as bem-aventuranças. Jesus começa o sermão com uma série de declarações sobre as pessoas que são abençoadas por Deus, incluindo aqui os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e até mesmo aqueles que são perseguidos por causa da sua fé. Também fala da ética cristã. Jesus ensina os seus seguidores a importância de manter uma vida moral elevada, que vai além do que era requerido pela lei judaica. A gente entende, a gente percebe que o nível do reino de Deus é mais alto, mas vale lembrar que esse nível não se acessa através de obras ou por mérito, e sim através de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ele fala também sobre o assassinato, o adultério, o divórcio, sobre o juramento, a vingança, o amor pelos inimigos. Então ele entra na oração, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. Jesus ensina os seus seguidores a orar ao Pai Celestial com humildade e sinceridade. Ele ensina a oração do Pai Nosso, que contém uma série de petições, incluindo o perdão dos pecados e a proteção contra o mal. A preocupação com as coisas materiais também é um ponto destacado por este sermão. Jesus adverte seus seguidores a não se preocuparem com as coisas materiais como comida, roupa, abrigo, mas confiar em Deus para suprir todas essas necessidades. Ele também toca no assunto do julgamento e da hipocrisia. Isso aqui vai pegar fogo, acredite. O Mestre Jesus nos exorta contra o julgamento dos outros e contra a hipocrisia. Ele ensina a importância de julgar a nós mesmos antes de julgar os outros. A importância das boas obras vem em seguida. Neste ponto, Jesus dá importância às obras e nos dá alguns exemplos, como dar esmolas, jejuar, orar em segredo e não buscar simplesmente a aprovação dos outros. Daí ele muda de assunto. Ele fala sobre as escolhas da vida. A escolha entre o caminho largo e o caminho estreito. Sabe o que Jesus ensina aqui? Que existem 2 caminhos na vida, um largo que leva à destruição e um estreito que leva à eternidade. Ele incentiva os seus seguidores a escolher o caminho estreito e difícil, mas conduz à eternidade, à vida eterna. Ele fala também da árvore dos seus frutos, é um grande ensinamento. Jesus usa a metáfora da árvore dos frutos para ilustrar a importância de bons frutos na vida cristã e a necessidade de discernir entre os falsos profetas e os verdadeiros discípulos. Aí vem sobre a construção, sobre a rocha ou sobre a areia. Isso é muito bacana. Jesus usa esta figura de linguagem para ilustrar a importância de construir uma vida sobre uma base sólida e não sobre uma base insustentável. Em resumo, o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre a ética cristã, oração, preocupação com as coisas materiais, o julgamento e a hipocrisia, a importância das boas obras, a escolha entre o caminho largo e o caminho estreito, a árvore e os seus frutos e a construção sobre a rocha ou sobre a areia. Observação muito importante aqui.
Nessa série, eu vou falar resumidamente de cada uma dessas sessões que eu acabei de falar, e vou falar em separado, começando pelas bem-aventuranças, que é o assunto principal deste primeiro vídeo, além desse resumo. Mas futuramente, cada uma dessas partes serão alvo de vídeos maiores e um estudo mais aprofundado. Então vamos lá. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as declarações com as quais Jesus começa o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Encontradas ali em Mateus, do capítulo 5, a partir do versículo 3. Elas são consideradas um dos maiores ensinamentos, mais famosos de Jesus, e são frequentemente citadas como um exemplo de sabedoria e compaixão de Jesus. Cada uma das bem-aventuranças descreve uma situação ou estado de espírito que é considerado abençoado ou feliz aos olhos de Deus, sempre na perspectiva de Deus. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança se refere àqueles que reconhecem a sua própria insuficiência, fraqueza, ao mesmo tempo que reconhecem a dependência de Deus. Ela nos ensina que ao admitirmos nossa pobreza espiritual, a nossa necessidade de Deus, somos abençoados e recebemos o reino dos céus como nossa herança. Em João 15, o próprio Jesus vai explicar detalhadamente quando se refere a Ele mesmo, sendo a videira e nós os ramos. E que todo aquele que estiver ligado nele, dependendo dele, vai prosperar, mas aquele que estiver desligado será eliminado. Essa dependência que Jesus está falando aqui nessa primeira bem-aventurança. Ele também diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Essa bem-aventurança se refere particularmente àqueles que sofrem uma tristeza muito grande ou uma perda. Ela nos ensina que Deus nos consola em momentos de sofrimento e nos dá força para continuar. Não é nada fácil ter essa atitude de confiar em Deus quando o coração está amargurado. Quando existe alguma perda irreparável, um sofrimento. Mas é nesse ambiente de tristeza, muitas vezes, que acontecem as maiores experiências pessoais com Deus. Claro, para os que choram aos pés de Jesus. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são humildes e gentis. Ela nos ensina que ao adotarmos uma postura mansa e submissa diante de Deus, somos abençoados e herdamos a terra como nossa herança. Nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele foi manso, ele foi humilde e venceu. E tudo isso serve de exemplo para nós. Isso tem a ver com a próxima bem-aventurança. Qual é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Muito bem. Esta bem-aventurança em particular se refere àqueles que buscam a justiça e a retidão em suas vidas. Ele ensina que Deus promete saciar a fome e sede por justiça, nos dando uma vitória sobre o mal, sobre a corrupção. Mas preste atenção, nós seres humanos temos a tendência de querer justiça, mas a nossa própria justiça. O que isso significa? Que queremos aplicar regras às outras pessoas, baseando-nos em nós mesmos. Isaías 64:6 define essa nossa justiça como trapos de imundícia. E aqui no sermão, Jesus explica que a verdadeira justiça é aquela que vai ser aplicada por Deus para todos aqueles que buscam nele. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Essa bem-aventurança se refere àqueles que praticam a misericórdia e a compaixão com os outros. Ela nos ensina que Deus nos recompensa por mostrar misericórdia aos outros, ao nos conceder misericórdia como um resultado, como um retorno. Veja como Jesus aplica a lei da semeadura aqui. O problema é que ser misericordioso, principalmente nos nossos dias, onde algumas teologias desviadas da verdade anunciam que um verdadeiro cristão é aquele que vence, que triunfa, e muitas vezes triunfa sobre os outros. Olha só, falar em ter misericórdia parece que é fora de contexto. Por exemplo, quando alguém te machuca ou te sacaneia, tira alguma coisa de você. É meio surreal falar de misericórdia. Não queremos ter misericórdia dos nossos inimigos.
Nesse caso, teríamos que rasgar algumas páginas da Bíblia, né? Especialmente Lucas 6:27, onde Jesus afirma que nós devemos amar os nossos inimigos. E é fácil amar os amigos, isso não demonstra nenhuma espiritualidade, mas amar os inimigos, sim. E agora, o que fazer? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que têm um coração puro e sem mácula. Ele ensina que ao mantermos uma pureza de coração, somos capazes de ver Deus e experimentar sua presença na nossa vida. Está aqui, é uma escolha, isso mesmo. Ter um coração puro, protegido da maldade, é uma escolha nossa. Assim como ter um coração vingativo, perverso, né, também é uma escolha nossa. Agora, detalhe, nenhuma experiência ruim vai servir de justificativa para manter um coração malvadão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que promovem a paz e a harmonia em suas relações. Essa bem-aventurança ensina que Deus nos abençoa ao nos tornarmos pacificadores, nos fazendo seus filhos. Será que você é como eu? Caráter esquentado, sanguíneo, que vai de 0 a 100 em poucos segundos? Pois é. E que se não cuidar das suas reações, vai se arrepender? Jesus está falando com a gente. Jesus está falando exatamente isso, no sentido em que devemos pacificar. Isso para alguns é talvez o maior desafio da vida. Fica aqui o desafio para todos nós. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança se refere àqueles que sofrem perseguição e injustiça por causa da sua fé e compromisso com Deus. Ela ensina que mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, Deus promete recompensar aqueles que permanecem fiéis. E não pense que isso só acontece com aqueles missionários que vão para países onde existe uma perseguição aos cristãos. Não. Muitas vezes acontece na família, entre os amigos ou na sociedade. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Pois bem, esta bem-aventurança se refere àqueles que são perseguidos e difamados por causa da sua fé em Jesus. Ela ensina que ao enfrentarmos esta oposição de cabeça erguida e convicção, e este sofrimento por amor a Cristo, seremos abençoados e recompensados por Deus. Em resumo, as bem-aventuranças ensinam que a verdadeira felicidade e realização vem através de uma vida comprometida com Deus, baseada em valores como humildade, compaixão, justiça e pureza de coração. Elas nos convidam a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que mostrou o caminho da verdadeira felicidade e realização através do amor de Deus e aos outros. Muito bem, finalizamos aqui o primeiro vídeo da série sobre as bem-aventuranças. Aproveite agora, vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não deixar de ver os demais vídeos. Escreva alguma coisa, comente o que você está achando. Eu sei que vai ser muito importante para o canal, vai ajudar muitas pessoas e eu conto com você. Até o próximo!